Ei pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais uma aula gravada. Essa aula vai para a turma de Timóteo de Ipatinga. A de Timóteo vai substituir a aula de sexta-feira à noite do professor Vinícius, que vai estar em banca. E a de Ipatinga é sábado letivo, né? Amanhã seria sábado letivo de vocês. Amanhã, sábado, dia 21 de novembro, seria sábado letivo. Então, vai valer esta aula para compensar esse sábado letivo para vocês assistirem aí durante o fim de semana. É bom que vocês alegram o fim de semana de vocês com a presença do querido professor Léo Chaim. Pessoal, essa é a última aula que nós vamos falar de seguros em espécie. Então nós vamos aí falar de de contratos em espécie. Essa é a última aula que nós vamos falar de contratos em espécie. Eu vi seguro aí na tela e me influenciei. Nós vamos ver 6 contratos nessa aula. 3 deles são pequenininhos, são aqueles contratinhos que não vai demandar uma análise mais detida. Na verdade, 4 deles são muito pequenininhos, tá? E os principais, que a gente vai dar uma olhada mais a fundo na aula de hoje, são os contratos de seguro e de fiança, tá? Na verdade, quando a gente fala de seguro, eu já tinha tocado no assunto seguro quando eu falei das estipulações em favor de terceiro. Quando eu estava falando em estipulações em favor de terceiro, eu dei o seguro como exemplo. Mas, na verdade, o seguro, além de ser uma estipulação de favor em favor de terceiro, ele é um contrato típico e nominado. De tão importante que ele ganhou um capítulo, que é o capítulo 15 do Código Civil. Então, o artigo 757 fala que considera-se contrato seguro aquele pelo qual uma das partes, que é chamada de segurador, se obriga, mediante o recebimento de um valor chamado prêmio, a garantir o interesse legítimo da outra, que é intitulada segurado, relativo a uma pessoa ou uma coisa contra riscos pré-determinados. Importante dizer que a gente precisa identificar aí que o valor que o segurado paga para o segurador é que ele chama prêmio, tá? O valor que o segurador vai pagar para o segurado caso ocorra o sinistro é chamado de indenização. É bom que se entenda isso, porque quando a gente ouve a palavra prêmio, a gente é levado subconscientemente a pensar que esse prêmio se refere ao valor pago para o segurado, mas não é, tá? Prêmio é o que o segurado paga à seguradora, ok? Um principal elemento do contrato de seguro é o risco, precisa ter risco, tá? É um risco que está sendo transferido do segurado para o segurador, característica primordial do contrato de seguro, tá? Nesse contrato nós temos esses personagens, segurado e segurador, né? O segurador necessariamente precisa ser uma sociedade anônima, uma sociedade mútua ou uma sociedade ou uma cooperativa, tá? É necessária autorização governamental para atuar no mercado de seguros, tá? Esta sociedade ou pessoa jurídica que é o segurador assume o risco mediante recebimento do prêmio. Normalmente o prêmio é pago em prestações, mas nada impede que seja pago à vista, tá? Não tem nada obrigando a pagar em prestações, não, tá? Normalmente é por questão de concessão contratual da própria seguradora que se paga em prestações. A quantia estipulada para receber, se ocorrer o sinistro, ela é predeterminada e o risco também é predeterminado, ou seja, consta de um documento chamado apólice a abrangência da cobertura do seguro e riscos não pré-determinados não precisam ser cobertos, a não ser que isso advenha de uma obrigação legal ou de outro ato de governo, tá? Que é o autorizador da atividade. Mas
relacionado ao cumprimento do contrato, somente os riscos pré-determinados serão cobertos. O evento que se espera acontecer para que seja devida a indenização é chamado de sinistro. Tá? Então, ocorrendo o sinistro, é devida a indenização. Você observe que o sinistro se configura como uma condição suspensiva. Não se sabe se vai ocorrer. Se ocorrer, torna eficaz a obrigação que a seguradora tem para com o segurado, que é a de pagar uma indenização. Tá? Se não ocorrer o sinistro, o contrato de seguro ele não perde a característica de bilateralidade, porque, não obstante não ocorra o sinistro, a seguradora está oferecendo garantia. Tá? Então, essa segurança de assunção de riscos já dá ao segurado uma garantia. Quantas vezes você já não ouviu o seu pai falar: eu estou indo viajar tranquilo, porque o carro tem seguro. Se acontecer alguma coisa, se ele for furtado, se ele sofrer um pequeno acidente, se Deus quiser vai ser pequeno, o seguro cobre, certo? Então, você tem esta segurança oferecida pela transferência do risco, que já é uma boa contraprestação oferecida pela seguradora durante o período de vigência do seguro, ok? Se não ocorrer o sinistro, o segurado vai ter direito a receber o prêmio, tá? Só que não vai haver nenhum reembolso e nem vai ser necessário pagar a indenização. Você ouviu falar em seguro em outras ocasiões, como seguro social para acidentes de trabalho. Tá? Esse seguro social tem como segurador o INSS, realizado pelo Estado diretamente ou por via de entidades de autarquia, e não é nosso objeto de estudo. Tá? Nós vamos estudar aqui o seguro contratual. Firmas individuais não podem exercer habitualmente a exploração da atividade securitária, como a gente falou, tem que ser uma sociedade mútua, uma cooperativa ou uma sociedade anônima. No seguro de vida e no obrigatório, em que ocorrer morte por acidente, pode vir a ocorrer uma terceira pessoa que se torna sujeito desta relação, que é o beneficiário, a pessoa que foi indicada pelo estipulante para receber o valor da indenização. E ainda temos um vocábulo que vocês podem encontrar aí na leitura de vocês, que é o resseguro. Ocorre o resseguro quando uma seguradora ela faz um outro contrato com outra seguradora ou uma resseguradora para dividir o risco que ela acabou de assumir, certo? Então ela transfere ou parte ou toda a responsabilidade do seguro que ela acabou de assumir para uma resseguradora, tentando distribuir entre mais de um segurador a responsabilidade pela contraprestação da indenização, para que, se acontecendo o sinistro, isso seja menos dispendioso para a seguradora, ok? Bom, eu citei o artigo 757, aqui debaixo da nossa figurinha, tem o print do 757. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir o interesse legítimo do segurado, relativo à pessoa ou coisa, contra riscos pré-determinados. O parágrafo único só pode ser parte no contrato de seguro como segurador entidade para tal fim legalmente autorizada. A gente já falou disso. O Código Civil de 2002 contém a legislação mais importante a respeito do contrato de seguro. Normalmente a regência está no Código Civil. Legislação extravagante são só minúcias e detalhes, tá? Compete privativamente à União a legislar sobre esse assunto. Então a lei estadual municipal não vai poder versar sobre seguros.
considera-se um direito do trabalhador o seguro contra acidentes de trabalho, sem excluir a indenização que o empregador é obrigado quando não ocorrer dolo ou culpa. Mas isso vocês vão estudar lá no direito do trabalho, tá? Porque a gente não vai falar aqui, pelo menos no momento, da indenização por acidente de trabalho, nem do seguro contra acidente de trabalho, ok? Natureza jurídica do contrato de seguro. Primeiro, ele é bilateral ou sinalamático, eu falei com vocês. O segurado paga o prêmio, o segurador ele oferece a garantia e, se ocorrer o sinistro, paga a indenização. Ou seja, o contrato de seguro envolve obrigações recíprocas, certo? É um contrato oneroso porque ambos os contraentes obtêm proveito, tá? E também tem um sacrifício. Ah, mas e se não aconteceu o sinistro, a seguradora não teve sacrifício nenhum? Teve, na verdade teve. Tá? Ela ofereceu garantia. Ela deu ao segurado tranquilidade de que se ocorresse alguma coisa, ela estaria ali para cumprir com a parte dela. O contrato de seguro ele é tipicamente aleatório. Obviamente, porque depende para se tornar fixa a obrigação da ocorrência de um sinistro. Então não se sabe se a seguradora vai ter que pagar alguma coisa, tá? Ou somente oferecer a garantia, e se esse valor, ou melhor, e qual vai ser o valor pago, porque vai depender do valor de mercado do bem. Então, tanto a prestação pode variar, quanto a ocorrência ou não do dever de indenizar. Ok? O seguro ainda é um contrato de adesão típico, tá? A seguradora não realiza um contrato personalizado para cada segurado. Nem seria viável esse tipo de situação. O segurado ele adere em lote, ou seja, em pacote, ou não adere ao seguro. Se ele deseja aderir, ele se submete a todas as regras já pré-estabelecidas pela seguradora no contrato. E não dá para discutir essas regras, alterar essas regras. Muito embora se consiga, no fechamento de um contrato de seguro, alterar a cobertura que é dada. E aí diminuir o prêmio que é pago. Por exemplo, eu desejo no meu seguro de veículos cobertura de vidros. Se quebrar algum vidro, eu estou coberto. Isso dá um aumento no prêmio que você vai pagar todo mês, mas garante a indenização se algum vidro quebrar. Eu desejo um guincho gratuito em caso de pane em qualquer lugar do Brasil, ou em até 100 km de distância. Isso vai alterando o valor que você paga. Essas coberturas que são oferecidas como opcionais pela seguradora não descaracterizam o contrato de adesão, porque ou o segurado aceita ou não aceita, ele não pode discutir, certo? Então já tem pacotes prontos da seguradora oferecendo cada tipo de cobertura. Muita gente chega a divergir sobre o caráter consensual do contrato. Alguns falam, com base no artigo 758, que está aqui embaixo, que ele não se aperfeiçoa sem a emissão da apólice. Então seria um contrato solene e um contrato real, porque se somente estivesse estipulado o contrato de seguro, somente tivesse aperfeiçoado depois da entrega da apólice, ele dependeria da entrega de alguma coisa. O contrato de seguro, na verdade, segundo o artigo 758, ele prova-se com a exibição da apólice ou do bilhete de seguro, e na falta deles, por documento comprobatório do pagamento do respectivo prêmio. Ou seja, o próprio artigo 758 já mina essa teoria de que seria um contrato real. Porque, primeiro, fala que não é que ele aperfeiçoa-se com a apólice ou com o bilhete. Ele prova-se. Ok? E, na falta desses documentos, ou seja, ele admite ainda a falta dos documentos, por documento comprobatório do pagamento do prêmio. Ou seja, se o segurado tem um comprovante de que pagou o prêmio, mesmo não emitindo a apólice, a seguradora
está obrigada, motivo pelo qual a gente entende que o contrato de seguro é sim consensual. Tá? A pólice, a forma escrita, é exigida apenas ad probationem, ou seja, é uma prova pré-constituída favorecendo as duas partes do que foi contratado. E não, absolutamente não, algo necessário para a formalização do seguro. Tá? O seguro já considera-se perfeito apenas mediante o pagamento do prêmio. Bom, vamos lá. Nós temos aí o 758 que a gente acabou de ler, tá? Que fala da comprovação do seguro pela apólice e pelo bilhete de seguro. O 759 fala que a emissão da apólice deverá ser precedida de proposta escrita com a declaração dos elementos essenciais do interesse a ser garantido e do risco. 760. A apólice ou bilhete de seguro serão nominativos à ordem ou ao portador. Mencionarão os riscos assumidos, o início e o fim de sua validade, o limite da garantia e o prêmio devido, e, quando for o caso, o nome do segurado e do beneficiário. Então, quando eu digo que eles serão nominais, nominais significa que consta o nome do beneficiário na apólice ou bilhete. A ordem é que quem aparecer com a apólice ou bilhete depois de ter transferido legitimamente para seu nome, se mostra como beneficiário, e ao portador nem precisa haver transferência. Não consta o nome de ninguém no bilhete ou na apólice, e quem aparecer com ela é o possuidor, ok? E vai receber. Vocês já devem ter começado a estudar títulos de crédito, salvo engano, se não vai ser no semestre que vem, mas se estiverem estudando títulos de crédito, vocês já têm a noção exata do que é nominativo à ordem ou ao portador, tá certo? No seguro de pessoas, a apólice ou bilhete não podem ser ao portador. Então, se você está segurando vida ou acidentes pessoais de uma determinada pessoa, não pode ser ao portador, ok? Quando o risco for assumido em co-seguro, a apólice indicará o segurador que administrará o contrato e representará os demais para todos os efeitos. O co-seguro é a possibilidade de haver mais de um segurador assumindo obrigações dentro do mesmo contrato de seguro, ok? O 762 traz uma hipótese de nulidade. Vamos ver qual que é. Nulo será o contrato para garantia de risco proveniente de ato doloso do segurado, do beneficiário ou do representante de um ou de outro. Olha só, o sinistro ele não pode advir de ato doloso. Tá? Sempre tem que ser um ato ocasional, não voluntário, porque se vem de ato doloso, não se admite a cobertura pelo seguro. Tá? Quebra a aleatoriedade, que é uma característica do contrato de seguro. Então você não pode, por exemplo, esse carro meu não está bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar ele no barranco, dar perda total dele, para que a seguradora seja obrigada a pagar. Não, ela não será obrigada a pagar. Perdão, tá, gente, meu nariz está escorrendo hoje, é um pouquinho de rinite, mas vamos em frente. Ele não será obrigado a pagar. Além disso, você será possivelmente processado por estelionato, tá? Pelo fato de, mediante fraude, tentar obter vantagem ilícita para si ou para outro. Então não dá para fazer isso, tá? Pagamento do prêmio, e se o seguro já versar sobre garantia de um risco proveniente de ato doloso do segurado, já é nulo desde então o contrato de seguro. Pagamento do prêmio. Não terá direito à indenização o segurado que estiver em mora no pagamento do prêmio, se ocorrer o sinistro antes da sua purgação. Então, inobstante ser parcelado, inobstante ser mensal o pagamento do prêmio, você só tem direito a receber indenização se no momento do sinistro você estiver em dia, tá?
Ah, eu atrasei isso, fiquei 2 meses atrasado e eles não cancelaram meu seguro. Como que eu faço para voltar a ter direito a ser indenizado? Antes de ocorrer o sinistro, você tem que purgar a mora, ou seja, pagar o que está devendo. Tá? No dia do vencimento do seguro, no dia da ocorrência do sinistro, você tem que estar em dia com o seguro. Boa fé. O segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e execução do contrato a mais estrita boa-fé e veracidade tanto a respeito do objeto como das circunstâncias das declarações a eles concernentes. Se o segurado por si ou por seu representante fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido. Se na exatidão... Só um instante, passou aqui uma ambulância ou polícia, não sei. Se na exatidão ou omissão nas declarações não resultar de má-fé do segurado, o segurador terá direito a resolver o contrato ou cobrar, mesmo após o sinistro, diferença do prêmio. O que nós estamos falando aqui? Todas as vezes que se vai fazer um contrato de seguro, tem que ter a verdade. Por isso é feita aquela vistoria do veículo, por isso é verificada a situação de saúde, se o seguro é de vida, de pessoa, né? O segurador tem que ter ciência exata do risco que está envolvendo aquela contratação, porque isso influencia no valor do prêmio, ok? Se dolosamente o segurado fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influenciar na aceitação de proposta ou na taxa do prêmio, perde o direito à garantia e ainda pode ser cobrado do prêmio que tiver vencido no momento em que essa inexatidão ou omissão for descoberta. Tá? O que poderia ser uma omissão? Uma omissão dolosa. Você omitir que o segurado de vida tem uma doença pré-existente. Ele perde o direito à garantia e ainda tem que pagar o prêmio vencido quando se descobrir que esta omissão dolosa foi cometida pelo segurado. Agora, se for sem má fé, você não sabia, ok? Você deu uma declaração inexata, mas sem saber. Você não perde a indenização, mas vai ter direito o segurador a te cobrar a diferença do prêmio ou resolver o contrato, não continuar com o contrato com você. Tá certo? Seguro a conta de outrem. Aqui a gente está falando de uma hipótese em que há uma estipulação em favor do terceiro. Tá? O seguro a conta de outrem, o segurador pode opor ao segurado qualquer defesa que tenha contra o estipulante por descumprimento de normas de conclusão de contrato ou de pagamento do prêmio. Então, vamos supor que alguém estipulou um seguro em favor de um beneficiário que é um terceiro. Tá? Ocorreu o sinistro e esse terceiro vai cobrar o seguro. Aí a seguradora pode virar para ele e falar assim, olha, tudo bem, tem um contrato, tudo bem, você era beneficiário, mas eu não vou te pagar porque ele não estava pagando, ele não estava em dia com o pagamento do prêmio. Então eu tenho uma exceção contra ele que eu posso opor contra você, porque apesar de você ser o beneficiário, quem tinha que honrar o pagamento de seguro era ele e ele não honrou. Ok? Vamos falar da agravação do risco. O segurado perde o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato. Imaginem vocês que eu faço o seguro de um carro, tá? E este carro, ele é um carro de passeio, normal, ok? E eu intencionalmente começo a manter este carro disputando corridas de veículos. Lá em São Paulo tem muito isso. O autódromo de Interlagos, o dia que não tem corrida esportiva, ele costuma abrir para pessoas que são amadores fazerem corridas. E aí eu começo a colocar meu carro nesse tipo de competição. Olha só. O seguro não foi feito para esse tipo de situação. Tá? Se eu estou agravando o risco intencionalmente, eu não tenho direito à garantia. Ok? O segurado é obrigado a comunicar ao segurador logo que saiba de todo incidente suscetível
de agravar consideravelmente o risco coberto, sob pena de perder o direito à garantia se provar que se silenciou de má-fé. Vamos dar um exemplo. Eu moro numa residência que contém a garagem, tá? E aí o seguro do meu carro cobre contra roubo. E aí, de uma hora para outra, eu mudo de residência e mudo para um local que não tem garagem. Não é que não dê para fazer seguro de veículo contra em residência que não haja garagem. E nem o segurador é dispensado de pagar a indenização se o meu veículo for furtado na rua. Nada disso elimina a validade do seguro. A questão é que se eu tiver garagem, o risco é menor. Se eu não tenho garagem, o risco é maior. Então, o valor do prêmio também é maior. Eu tenho que pagar mais pelo seguro. Ok? E se eu não informo essa ocorrência posterior que agravou o risco, eu corro o risco de perder a garantia se alguém provar que eu não informei de má-fé. Tá? O segurador, desde que o faça nos 15 dias seguintes ao recebimento do aviso de agravação do risco, sem culpa, poderá dar-lhe ciência por escrito de sua decisão de resolver o contrato. Ou seja, olha, este contrato de seguro nós fizemos consciência de que o senhor tinha garagem. A partir de agora que a gente sabe que não tem, nós queremos cancelar o contrato. Tá? A resolução só será eficaz 30 dias após a notificação, devendo ser restituída pelo segurador a diferença do prêmio paga após o término do contrato. Vamos supor que o segurado pagou adiantado pelos 12 meses de contrato, e o contrato foi vigente durante apenas 6 meses, tem que ser restituído o valor que foi pago e o contrato não foi mantido durante esse período. Tá? Diminuição do risco, salvo disposição em contrário, a diminuição do risco no curso do contrato não acarreta a redução do prêmio estipulado, mas se esta redução do risco for considerável, o segurado poderá exigir a revisão do contrato ou a resolução do contrato, a revisão para diminuir o prêmio ou resolver o contrato. Tá? Sob pena de perder o direito à indenização, o segurado participará o sinistro ao segurador logo que saiba. Ou seja, aconteceu o sinistro, eu tenho que fazer a comunicação, acionar o seguro, que a gente chama, né? E comunicar o sinistro e tomar providências imediatas para minorar as consequências. Por exemplo, se o seguro é de residência e a casa está pegando fogo e o seguro vai ser pago pelos danos causados à casa, eu tenho que chamar o bombeiro. Entendeu? Eu tenho que arrumar um jeito desse fogo ser apagado. Não é que eu tenho que me meter entre as chamas e apagar o fogo, mas pelo menos chamar o bombeiro, tá certo? Despesas de salvamento. O segurador, até o limite fixado no contrato, tem que pagar as despesas de salvamento consequente ao sinistro. Vamos pensar, o veículo foi furtado e foi encontrado, tá? Não vai ser pago o valor da indenização porque o veículo foi encontrado. Entretanto, o que for necessário pagar para recuperar o bem, para trazer de volta o bem, é pago pelo segurador, ok? Mora do segurador, tá? A mora do segurador em pagar o sinistro obriga a atualização monetária da indenização devida, segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, sem prejuízo de juros moratórios e ainda sem prejuízo do pagamento de multa, pode ter a estipulação de multa, tá? Toda vez que o segurador realizar um contrato sabendo que o risco é inexistente, que não há risco naquela situação, esse contrato ele vai ser objeto de devolução em dobro do prêmio, tá ok? Vamos lá, vamos entender o que é. O ônus para a seguradora é o risco, tá? Se a seguradora sabe que aquele risco não existe e que o segurado está incorrendo em erro, achando que existe um risco, mas a seguradora percebe que esse risco inexiste, e mesmo assim ela emite a apólice
induzindo o segurado a pagar o prêmio, e o segurado paga o prêmio sem ocorrência de risco. A contraprestação a ser paga pela seguradora, que seria justamente essa garantia do risco, não existe. E aí ela vai ter que, pelo fato de ter recebido indevidamente, ela vai ter que restituir em dobro o que recebeu do prêmio pago. A renovação do seguro pode ser automática, é uma recondução tácita do contrato pelo mesmo prazo, mediante expressa cláusula contratual, mas não poderá operar mais de uma vez. Então a única vez que vai operar é a primeira, tá? Então você fez um seguro por determinado tempo, no silêncio das partes e no pagamento contínuo, ou seja, continuou a pagar, renova-se automaticamente, mas isso não vai acontecer mais de uma vez. Na próxima vez vai ter que ter uma renovação expressa, ok? Bom, os agentes autorizados do segurador presumem-se seus representantes para todos os atos relativos aos contratos que agenciarem. Isso chama-se teoria da aparência, tá? Toda vez que alguém parece ser um representante legítimo de uma empresa, ele é considerado assim. Nesse caso, nem precisa usar a teoria da aparência, porque o código já traz a regra, né, de que aquelas pessoas autorizadas pelo segurador a agir em nome dela vão representar em todas as hipóteses. Esses agentes autorizados são aqueles que a gente chama de corretores, né, aquelas pessoas que vendem o seguro, que entram em contato com o cliente. Esses agentes, eles vinculam a seguradora pelos atos que eles praticam. A indenização pode se dar apenas em dinheiro, tá? Lógico, nada impede o pagamento em cheque ou depósito em conta, só não pode ser em valores diferentes de dinheiro. Salvo se for convencionada a reposição da coisa, tá? Então, paga-se em dinheiro, salvo se for convencionada a reposição das coisas. A gente sabe que no contrato de seguro de veículos, até determinado valor de reparo, a coisa é reparada, e a partir de determinado veículo que a gente valor de reparo, a gente chama de perda total, essa coisa vai ser indenizada apenas e não reparada. A coisa variada passa para a propriedade da seguradora, que vai fazer o que quiser com ela, vender como sucata, reparar e vender como veículo recuperado, e assim sucessivamente, tá? Bom, o 777 diz que esse capítulo se aplica aos seguros regidos por lei própria de forma subsidiária, obviamente, tá? Vamos falar das espécies de seguro. Nós temos o seguro de dano, que se refere a coisas, tá? Que cobre danos a bens móveis, imóveis e semoventes. Nós temos o seguro de responsabilidade civil, que concerne a cobertura por danos de terceiro. Tem muito médico hoje fazendo seguro de responsabilidade civil para erro médico. Pode haver advogado que faça seguro de responsabilidade civil dos atos praticados por ele. Ele vai pagar mensalmente, se ele não fizer nada de errado, ele pagou e obteve só a segurança em troca. Mas se o advogado cometer determinado vacilo, perder um prazo, deixar de recorrer, ou perder uma ação por causa de negligência ou imprudência da sua parte, isso pode ser coberto pelo seguro, tá? Porque o seu cliente pode se voltar contra ele para cobrar, né? Seguro de pessoa, nós temos o seguro de vida e o seguro de acidentes pessoais, certo? Nós temos aqui, na seção 2, falando do seguro de dano. O 778 fala o seguinte: no seguro de dano, a garantia prometida não pode ultrapassar o valor do interesse segurado no momento da conclusão do contrato, sob pena do disposto do artigo 766, tá? Sem prejuízo da ação penal, no caso couber, tá? Então, a garantia prometida não pode ultrapassar o valor do interesse segurado no momento da conclusão do contrato. Então, se você tem um valor para aquela coisa, essa coisa é avaliada, você não pode obter uma indenização maior do que o valor da sua coisa, para não gerar em você o interesse de que aquela coisa seja perdida, tá ok?
O risco do seguro compreenderá todos os prejuízos resultantes ou consequentes, como sejam estragos ocasionados para evitar o sinistro, minorar o dano, ou salvar a coisa, etc. A vigência da garantia do seguro de coisas transportadas começa no momento em que são pelo transportador recebidas e cessa com a sua entrega ao destinatário. A gente até viu no último capítulo que a gente estudou sobre o transporte, né? Existe a possibilidade de você fazer um seguro de coisas transportadas. A indenização não pode ultrapassar o valor do interesse segurado no momento do sinistro, em hipótese alguma, o limite máximo de garantia fixado na pólice, salvo em caso de mora do segurador. Você verifica aí que o valor do bem é o valor do bem no momento do sinistro, tá? Sempre tentando evitar que seja interessante para o segurado a ocorrência do sinistro. A gente não quer isso, tá? O seguro, ele serve para reparar o mal, mas não para tornar o mal interessante, tá? Não para enriquecer ilicitamente, tá? O segurado que na vigência do contrato pretender obter novo seguro sobre o mesmo interesse contra o mesmo risco junto a outro segurador deve previamente comunicar sua intenção por escrito ao primeiro, indicando a soma por que pretende segurar-se, a fim de que se comprove a obediência do disposto do artigo 778. Imagine você que eu faço um seguro do meu carro com a seguradora A e faço também um seguro do meu carro com a seguradora B. Ocorrendo o sinistro, tá? O que vai acontecer? Eu não posso receber mais do que o valor do carro, ok? Principalmente porque a carcaça do meu carro, ela vai ser transferida para a seguradora que me indenizar. Outro exemplo, eu não posso fazer um seguro de incêndio, por exemplo, com duas seguradoras para receber uma indenização em dobro, a menos que seja um contrato de co-seguro, em que as duas vão dividir o risco. Aí é outra coisa, tá? Salvo disposição em contrário, o seguro de um interesse por menos do que valha acarreta a redução proporcional da indenização, no caso de sinistro parcial. Então, se o sinistro não for total, não vai haver indenização total, tá? Não se inclui na garantia o sinistro provocado por vício intrínseco da coisa segurada não declarado pelo segurado. Tá? Então, os vícios da coisa precisam ser declarados para que o segurador tome ciência desse risco, para poder se precaver, ou não realizando a contratação, ou incluindo no preço esse risco a mais. Entende-se por vício intrínseco o defeito próprio da coisa, que não se encontra normalmente em outras da mesma espécie. Ok? Salvo disposição em contrário, admite-se transferência do contrato a terceiro com alienação ou cessão do interesse segurado. Vendeu o carro, pode transferir o seguro. Se o instrumento contratual é nominativo, a transferência só produz efeito em relação ao segurador mediante aviso por escrito assinado pelo cedente e pelo cessionário, motivo pelo qual será transferido para o outro, né? Após o bilhete à ordem, só se transfere por endosso em preto, datado e assinado pelo endossante e pelo endossatário. Vamos lá. Endosso é o ato de transferência do título de crédito, vocês já conhecem isso no título de crédito, mas no caso do seguro também pode ser transferido por endosso. Endosso em preto é aquele que consta o nome do beneficiário, o endossatário. Tá? Então o endossante vai assinar o endosso e vai transferir para um endossatário que vai ter que colocar o seu nome lá como novo beneficiário, tá? Com a data e assinatura dos dois, ok? Para a indenização, o segurador subroga-se nos limites do valor respectivo nos direitos e ações que competiram ao segurado contra o autor do dano. Vocês já viram isso acontecer no caso de acidente sem culpa do segurado, né? O carro sofreu avarias, a seguradora pagou pelo conserto, tá? E aí a seguradora vai atrás de quem causou o dano para pagar pelo que ela gastou com o conserto, tá? Se o autor do dano tiver condições financeiras para pagar, ele vai ser obrigado judicialmente, ok? Bom,
Salvo dolo, a subrogação não tem lugar se o dano foi causado pelo cônjuge do segurado, seus descendentes, ascendentes, consanguíneos ou afins. Isso é óbvio, né? Óbvio. Se alguém da minha família, sem querer, causou um dano e eu acionei meu seguro, é óbvio que ela não vai poder cobrar deles, senão seria a mesma coisa que não dar a minha garantia de seguro. É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga prejuízo do segurador, direitos a que se referem nesse artigo, né? Então, se o segurado, por exemplo, negociar com a outra parte que vai assumir uma culpa para que ela não tenha que pagar em troca de receber a franquia dessa outra parte, né? Então, imagine vocês, Tício bateu no carro de Mévio tem seguro, sabe-se que a culpa é de Tício, só que Tício não tem seguro. Aí Tício vira para Mévio e fala assim: Mévio, o negócio é o seguinte, cara, se você não assumir a culpa, eu não vou ter dinheiro para te pagar, nem a franquia, e você vai ficar no prejuízo. Então o que faz? Você assume a culpa como se você tivesse batido em mim, aí o seu seguro vai cobrir tudo e fica, conserta meu carro, conserta o seu, e eu te dou só o dinheiro da franquia. Aí Tício vai seduzido por essa possibilidade de tomar prejuízo, né? Se ele não assumir a culpa do acidente, ele vai lá e assume, transferindo um prejuízo para a seguradora. Nesse caso, é nulo e ineficaz esse ato, e ainda pode sujeitar a pessoa que pratica a responsabilidade penal e civil. No seguro de responsabilidade civil, o segurador garante o pagamento de perdas e danos devidos pelo segurado a terceiro. Então, logo saiba o segurado das consequências de ato seu suscetível de lhe acarretar responsabilidade incluída na garantia, comunicará esse fato ao segurador. É defesa ao segurado reconhecer sua responsabilidade ou confessar a ação, bem como transigir com o terceiro prejudicado, ou indenizá-lo diretamente, sem anuência expressa do segurador. Intentada a ação contra o segurado, dará esse ciência da lide ao segurador. Subsistirá a responsabilidade do segurado perante o terceiro se o segurador for insolvente. Vamos entender. Tá? Vamos dar o exemplo aqui. Vamos supor que Tício é médico. Tá? Realizou uma cirurgia que teve uma sequela. O paciente de Tício julga que houve um erro médico e ajuiza uma ação contra Tício. Tício, seguro da sua habilidade e de que não cometeu esse erro, ele aciona seu seguro, ou seja, ele avisa: ó, tem uma ação contra mim, tá? Mas eu vou me defender. Tício não pode confessar, Tício não pode fazer acordo sem anuência da seguradora, tá certo? Ele tem que se defender. E o seguro costuma pagar, inclusive, o advogado de Tício. E aí esse advogado vai ser pago pela seguradora, e aí a condição é fazer a defesa dele da melhor forma possível, minimizando as chances de ser condenado. Aí, se condenado, a seguradora vai pagar a indenização. Se não, ninguém tem nada a indenizar. Ok? Paga-se apenas as despesas com a defesa, no caso o advogado. Ok? Então, nessa hipótese, eu tenho um cliente médico que sofreu uma ação dessas, ele tinha seguro, ele acionou o seguro, tá? O seguro me pagou e nós ganhamos a ação. Ou seja, e a seguradora queria fazer acordo de todo jeito. Eu falei: não vamos fazer esse acordo não, porque meu cliente está convicto da inocência dele e a carreira dele, a reputação dele está em jogo também. Não é só o valor da indenização. Para a seguradora é só o valor da indenização. Para o meu cliente é a reputação. Então nós vamos fazer a defesa, nós vamos defender esse cliente meu, e se ele for condenado, vocês pagam a indenização. Não, mas nós temos interesse de tentar fazer um acordo e tal. Eu falei: não, nós não temos interesse nesse acordo. Eu defendi ele até o fim e nós ganhamos. Tá? Então, não, pelo menos por enquanto, porque eles recorreram, está lá em grau de recurso ainda, não vai ter indenização a pagar. Ou seja, ajudei a seguradora, né, no fim das contas. Ela queria fazer acordo, mas eu não posso fazer esse acordo sem a presença dela e sem a anuência dela. Tá? Então, se eu quiser fazer o acordo, tem que ser com a anuência da seguradora, porque é ela que vai pagar. Ok?
Se a seguradora quebrar, eu ainda tenho que pagar a indenização. Tá? Não é porque eu tenho seguro que eu estou livre, não. Beleza? No seguro de responsabilidade legalmente obrigatórios, a indenização por sinistro será paga pelo segurador diretamente ao terceiro prejudicado. Não vai passar pelo meu crivo e nem pelo meu acionamento do seguro. O próprio terceiro terá direito de acionar o seguro. Demandado em ação direta pela vítima do dano, o segurador não poderá opor exceção de contrato não cumprido pelo segurado, sem promover a citação deste para integrar o contraditório. Então ele não pode, se um seguro obrigatório, ele não pode dizer, o cara não pagou, então eu não posso pagar porque ele está me devendo. Não, se o seguro é obrigatório, eu tenho que citá-lo, tá? Para integrar o contraditório no processo, porque eu posso ser obrigado a pagar a indenização e cobrar dele. Vamos falar agora do seguro de pessoa. Só um instantinho para mim, tá? Eu já volto para falar do seguro de pessoa. Eu vou só dar uma limpada no meu nariz aqui, porque tá escorrendo um pouquinho. Tá? Essa rinite hoje me pegou. Só um instante que eu já volto. Oi pessoal, voltei. Já estamos gravando aqui de novo, tá? Vamos continuar agora falando do seguro de pessoas. No seguro de pessoas, o capital segurado é livremente estipulado, pelo proponente, que pode contratar, só um instante, que pode contratar mais de um seguro sobre o mesmo interesse, com o mesmo ou diversos seguradores. Então já no seguro de pessoa não é aquela mesma situação do seguro de coisa. Oi gente, desculpa. Vai passar. Tomei um antialérgico agora, vai passar. Tá? Então, no seguro de coisas, a gente tinha uma limitação. Tá? Essa limitação era a seguinte: não se pode contratar acima do valor da coisa. Aqui não. Aqui você pode atribuir à sua vida o valor que você achar. Tá? Você, obviamente, vai ter um valor de prêmio maior. Quanto maior for a indenização. Ok? Então, se você estipular uma indenização muito alta, você vai ter um prêmio alto a pagar. Mas você tem o direito, inclusive, de contratar com mais de uma pessoa, né, aumentando o valor da indenização. Então, no seguro sobre a vida de outros, o proponente é obrigado a declarar, sob pena de falsidade, o seu interesse pela preservação da vida do segurado. Então, se um marido realiza um seguro da vida da esposa ou dos filhos, ele tem que declarar que tem interesse na preservação da vida dessas pessoas, né? Eu não vejo essa declaração como uma garantia de que ele não vai atentar contra a vida delas, mas, de qualquer forma, né, pelo menos ele declara e comete crime de falsidade se em algum momento ele não contribuir para a manutenção dessa vida, ou seja, ele deixar de zelar por essa vida. Até prova em contrário, presume-se o interesse quando o segurado é cônjuge, ascendente ou descendente. Isso é óbvio. Né? Então, esse exemplo que eu dei nem seria bom. Seria, por exemplo, você contratar um seguro para proteger seguro de vida para um amigo seu. Né? Tem que declarar que você tem interesse na vida daquela pessoa. Se o segurado não renunciar à faculdade ou se o seguro tiver como causa declarada a garantia de alguma obrigação, é lícita a substituição do beneficiário por ato entre vivos ou de última vontade. Tá? Então, você, uma vez realizado o seguro pessoal, você pode alterar o beneficiário ou por ato entre vivos ou por ato de última vontade, tá bom? O segurador que não for cientificado oportunamente da substituição desobriga-se pagando o capital segurado ao antigo beneficiário, se não for intimado nem notificado. Então, o novo segurado, o novo beneficiário é que deveria ter esse interesse de promover a intimação ou a notificação da seguradora a não pagar o antigo, né, ou o próprio estipulante. Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge,
não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem de vocação hereditária, obviamente. Tá? Então, se não houver indicação de beneficiário num seguro pela morte, seguro de vida do estipulante, será pago a seus herdeiros e meeira, ou meeiro. Né? Na falta das pessoas indicadas nesse artigo, serão beneficiários que provarem que a morte do segurado os privou dos meios necessários à sua subsistência. É válida a instituição do companheiro como beneficiário, se ao tempo do contrato o segurado era separado judicialmente ou já se encontrava separado de fato. Existe essa proteção ao casamento, né? Hoje em dia, as pessoas que se desvinculam de um casamento sem se separar e já constituem uma nova união, e nessa nova união constitui um beneficiário, não que isso não seja judicialmente válido, e pelo contrário, é assim. Mas para proteção do casamento, e essa proteção do casamento tem sido uma atitude que o direito tem zelado por ela, né? Inclusive tem um julgado recente que contraria isso, em que foi reconhecida uma concubina, ou seja, a amante foi reconhecida como beneficiária da... agora não me lembro de qual direito que ela foi reconhecida, acho que foi da pensão por morte. Em virtude de... ela dividiu a pensão por morte com a esposa, em virtude da esposa saber da existência e não ter se oposto. Tem muita pessoa que para manter um casamento aceita a traição. Sei lá eu por quê, tá? Mas tem gente que, para evitar o término de um casamento, visando o bem-estar dos filhos, visando a manutenção de um nível de vida, né, de estilo de vida, prefere manter-se sendo traído do que se separar. E aí aceita a existência de um amante. E nesse caso, eu não li exatamente a sentença, eu li apenas uma reportagem. Foi reconhecida a concubina, que já tinha um relacionamento duradouro com o marido, porque a esposa, sabendo da sua existência, não se opôs à continuidade do relacionamento. É um caso excepcional, tá, gente? É o único julgado que eu vi nesse sentido. Inclusive, virou notícia, né? Então, teoricamente, somente a convivente ou o convivente em união estável seria beneficiário se fosse comprovado que o falecido aí já tinha se divorciado, separado judicialmente, apesar de hoje em dia não estar sendo decretada mais separação judicial, ou se separa de corpos, ou se separa de fato, ou então se divorcia. Mas independente do que aconteça, se já está aprovada a separação, o rompimento dessa sociedade conjugal ou a interrupção dessa sociedade conjugal prévio, tá? No seguro de vida ou de acidentes pessoais, 794 que nós estamos, tá? Para o caso de morte, o capital estipulado não está sujeito às dívidas do segurado, nem se considera herança para todos os efeitos de direito. Isso é muito importante saber. Muita gente que pergunta, mas ele estava todo endividado, eu ainda vou receber o dinheiro do seguro? Sim, o dinheiro do seguro pertence ao beneficiário. A indenização pertence ao beneficiário, não é herança, tá? E as dívidas do segurado, elas se limitam ao valor da herança, ok? Isso já foi objeto de muita discussão jurídica e é claro que o posicionamento que venceu foi esse que encontra-se na lei hoje. É nula no seguro de pessoa qualquer transação para pagamento reduzido do capital segurado, tá? Então, não adianta a seguradora procurar o beneficiário para tentar obter dele
uma convenção, uma transação para pagar menos. Tá? O prêmio no seguro de vida será conveniado por prazo limitado ou por toda a vida do segurado. Isso é uma questão até um pouco polêmica por alguns segurados que de repente vem o seu contrato não renovado, seguro, porque venceu e a empresa deixou de ter interesse em segurar a vida do... Ah, mas eu paguei minha vida inteira e o dinheiro que eu paguei. O dinheiro que você pagou durante toda a sua vida era uma garantia de que se você morresse naquele momento que você estava segurado, você ia ter o prêmio pago. Não é poupança. Não é poupança. Se você quer receber um dinheiro de volta, quando você morrer, você não vai fazer um seguro. Você vai depositar o dinheiro na poupança, vai fazer um plano de previdência, vai fazer o que for. Mas você não vai fazer um seguro. O seguro, ele dá ao segurado o direito à indenização se acontecer o sinistro enquanto o seguro estiver vigente. E a seguradora pode não renovar? Pode não renovar. Pode não renovar nos mesmos termos e pode não querer renovar. Antes da última vez que eu fiz o contrato de seguro com o senhor tinha 80 e poucos anos, agora só tem 90. Eu não quero mais. Agora o senhor pode morrer a qualquer momento, eu não quero mais assumir esse risco. E assim funciona a humanidade. Agora, existe a possibilidade da seguradora fazer um contrato que valha ad eterno enquanto estiver vivo o segurado, e o prêmio vai ser pago por toda a vida do segurado, e aí não existe a possibilidade de não renovação, né? Aí ele vai pagar até o fim da vida e, morrendo de velho, ou como diz o outro, de morte morrida ou morte matada, ele vai ter direito à indenização. Tá? Em qualquer hipótese do seguro individual, o segurador não terá ação para cobrar o prêmio vencido, cuja falta de pagamento nos prazos previstos acarretará, conforme se estipular, a resolução do contrato com a restituição da reserva já formada ou a redução do capital garantido proporcionalmente ao prêmio pago. Então, nós temos a seguinte situação. A seguradora não pode cobrar o prêmio vencido, não pode entrar contra no seguro pessoal. Tá? Então, o não pagamento impõe a resolução do contrato. Só que para a seguradora resolver o contrato, ela não quer mais assumir esse risco. Tá? Ela tem que devolver o que já foi pago. Tá? Obviamente, abatendo as despesas que terá com a resolução do contrato, que é por culpa do segurado, mas ela não pode simplesmente resolver ficando com o dinheiro que já foi pago. Então, assim, como aquilo ali, né, é uma atitude da seguradora de resolver aquele contrato, se ela resolver, ela tem que devolver o dinheiro do que já recebeu. Tá? É a única hipótese. Não para a resolução por fim de contrato. Se ela quiser resolver por não pagamento. Tá? Mas ela não pode cobrar as prestações. Mas então se deixar de pagar? Se deixar de pagar, resolve-se. E aí você abate juros, correção e a remuneração da própria seguradora e devolve o resto para ele. Ok? No seguro de vida, para o caso de morte, é lícito estipular-se um prazo de carência, durante o qual o segurador não responde pela ocorrência do sinistro. Por que é lícito? Imagine você que você ficou sabendo ou começou a se sentir mal, você começou a sentir uma dor no peito, nem fez uma consulta ainda. Antes de ir no médico, você passa na seguradora e faz um seguro de vida. Tá? E aí depois vai pro médico. Chega no médico, fica sabendo que está com uma cardiopatia grave, que você vai morrer. Olha só, o que aconteceu? Antes de ir no médico, você foi na seguradora, para não correr o risco de ter a consideração de uma doença pré-existente. Ok? Você já tinha o seguro, foi, né? Aí a seguradora, sem receber praticamente nada, ou não recebendo nada, vai ter que pagar uma indenização. Então é lícito a estipulação de uma carência. Daqui a tantos meses, cobertura de não sei o quê. Daqui a tantos meses, cobertura de não sei o quê. Isso também acontece nos planos de saúde. Ok?
No caso desse artigo, o segurador é obrigado a devolver ao beneficiário o montante da reserva técnica já formada. Isso é óbvio, né? Então, se ele morreu durante a carência e não foi paga a indenização, o seguro não é obrigado a pagar, mas também não vai poder ficar com o dinheiro do segurado, vai ter que devolver, tá? Obviamente a reserva técnica deduz despesas com a contratação, deduz juros e correção, essas coisas, tá? O beneficiário não tem direito a capital estipulado quando o segurado se suicida nos primeiros 2 anos de vigência inicial do contrato, tá? Ou da sua recondução depois de suspenso, observado o disposto no parágrafo único do artigo antecedente. O 798 é polêmico, tá? Mas é necessário para evitar a realização de seguro de vidas por pessoas que já têm intenção de suicidar-se. Então, o suicídio nos primeiros 2 anos faz com que não haja cobertura, tá? Que não haja direito à indenização. Então, somente aqueles segurados que já têm mais de 2 anos de contrato de seguro de vida é que terão o suicídio protegido. Parágrafo único. Ressalvada a hipótese prevista nesse artigo, que é a carência, é nula a cláusula contratual que exclui o pagamento do capital por suicídio segurado. Tá? Não pode falar, se você suicidar não vai ter indenização. Não. Se suicidar nos primeiros 2 anos. Tá? O segurador não pode eximir-se, nós estamos no 799, eximir-se ao pagamento do seguro, ainda que da apólice conste a restrição, se a morte ou incapacidade do segurado provier da utilização de meio de transporte mais arriscado, da prestação de serviço militar, da prática de esporte ou de atos de humanidade em auxílio de outrem. Você não pode ficar vigiando a vida do segurado, falando, não, você está se colocando em risco. Não, velho, ele está vivendo. Deixa o cara viver. Tá? Ele está usando meio de transporte arriscado, esse é o problema dele. Ele não, eu asseguro sua vida, mas você não pode andar de moto. Claro que pode, não tem isso não. Tá? Então, você não vai poder ir para a guerra não, irmão. Você tem seguro de vida, mas não pode ir para a guerra não. Claro que pode. Tá? O dever cívico dele, ele que sabe. Prática de esporte. Então, o segurador não pode se eximir do pagamento do seguro. No seguro de pessoas, o segurador não pode subrogar-se dos direitos e ações dos segurados ou do beneficiário contra causador do sinistro. Tá? Então, olha só. Vocês viram lá no seguro de coisas que a seguradora se subroga da ação contra o causador do dano. No seguro de pessoas, o segurado ainda mantém consigo a ação contra o causador do sinistro. E se ele morreu, o seu beneficiário, o seu herdeiro. Tá? Então, se alguém matou o pai de alguém, e esse pai tinha um seguro, o filho recebe o seguro e ainda pode acionar o assassino pela reparação civil dos danos. Pode, claro que pode. Tá? O seguro de pessoas pode ser estipulado por pessoa natural ou jurídica em proveito de grupo que a ela de qualquer modo se vincule. Tá? Então, uma empresa pode estipular um seguro de pessoas em nome dos seus trabalhadores, por exemplo. O estipulante não representa o segurador perante o grupo segurado. Ele é o único responsável com o segurador pelo cumprimento de todas as obrigações contratuais. O empregador paga o prêmio e as vidas asseguradas são de seus empregados. A modificação da apólice em vigor dependerá da anuência expressa dos segurados, que representem 3/4 do grupo. Tá? Então você precisa de pelo menos 75% das vidas seguradas para conseguir modificar a apólice. Não se compreende nas disposições de exceção a garantia de reembolso de despesas hospitalares ou de tratamento médico, nem o custeio de despesas de luto e de funeral do segurado. Ou seja, esses valores, esses bens jurídicos, eles são considerados como seguro de coisas e não seguro de pessoas. Ok? Bom, pessoal, no próximo capítulo, tá? Constituição de renda é um outro tipo de contrato. Capítulo 16, esse é um contrato pequenininho que a gente vai conseguir só com uma página
de estudo aí praticamente, tá? Então vai ter alguns contratos que eu nem vou colocar, que é conceito, natureza jurídica, papapá, não. Vai ser só a leitura dos artigos e os comentários sobre os artigos mesmo, tá? 803. Pode uma pessoa, pelo contrato de constituição de renda, obrigar-se para com outra pessoa a uma prestação periódica a título gratuito. Então você está fazendo uma constituição de uma renda favorável a outra pessoa. É diferente da doação, porque a doação ela se aperfeiçoa num único momento. E ali você está combinando uma prestação continuada, tá? O contrato pode ser também a título oneroso, entregando-se bens móveis ou imóveis a pessoa que se obriga a satisfazer prestações em favor do credor ou terceiro. Ou seja, a constituição de renda ela pode ser uma das obrigações que constituem um encargo numa doação modal. Então você recebe uma doação e em troca constitui uma renda em favor ou do doador ou de terceiros, tá bom? Sendo o contrato a título oneroso, pode o credor, ao contratar, exigir que o rendeiro lhe preste garantia real ou fidejussória, tá? O contrato de constituição de renda será feito a prazo certo ou por vida, podendo ultrapassar a vida do devedor, mas não a do credor, seja ele o contratante, seja ele terceiro. Da mesma forma que a gente já estabeleceu, né, que o comodato não ultrapassa a vida do comodatário, a constituição de renda também não ultrapassa a vida do beneficiário, né, de forma que se você constitui uma renda em favor de determinada pessoa, essa pessoa vai ser a beneficiária dessa renda e não outra qualquer, ok? Bom, o artigo 806 fala da possibilidade do contrato de estipulação de renda ultrapassar a vida do credor. É quando esse credor ele deixa bens gerando renda por disposição de última vontade, inclusive para manter aquela constituição de renda depois, tá? Ou no próprio documento do contrato de constituição de renda ele já determina que determinados bens vão ficar gerando essa renda para aquela pessoa. 807. O contrato de constituição de renda requer escritura pública. Tá? Você percebe aí que é um contrato formal, solene. Né? É um contrato solene que exige forma escrita, por escritura pública. É nula a constituição de renda em favor de pessoa já falecida, óbvio, se não pode ultrapassar a vida do credor, você não pode estabelecer para alguém que já faleceu. Ou que nos dias 30 seguintes vier a falecer de moléstia que já sofria quando foi celebrado o contrato. Então, se ela morreu nos primeiros 30 dias de uma doença que ela já tinha, anula-se o contrato, tá bom? Se ela morreu depois de 30 dias, vale, né, o contrato enquanto ela estava viva, ou se ela morreu de acidente ou de alguma coisa que não se sabia, vale o contrato proporcional ao número de dias que ela viveu, né? Os bens dados em compensação da renda caem desde a tradição no domínio da pessoa que por aquela se obrigou, né? A gente já falou, né, que pode-se dar bens para quem vai oferecer a renda, né? Então você me dá esse bem, eu te dou uma renda para o resto da vida, pode-se também. Se o rendeiro ou o censuário deixar de cumprir a obrigação estipulada, poderá o credor da renda acioná-lo, tanto para que lhe pague as prestações atrasadas, como para que lhe dê garantias futuras de que vai pagar a renda, sob pena de rescisão do contrato. O 811, o credor adquire o direito à renda dia a dia, se a prestação não houver de ser paga adiantada no começo de cada um dos períodos prefixos. Ou seja, o número de dias que se passou do mês vai ser pago proporcionalmente no caso de interrupção do contrato no meio do mês, tá bom? 812. Quando a renda for constituída em benefício de duas ou mais pessoas sem determinação da parte de cada uma, entende-se que os seus direitos são iguais e, salvo estipulação diversa, não adquirirão os sobrevivos o direito à parte dos que morrerem. 813. A renda constituída por título gratuito pode, por ato do instituidor,
ficar isenta de todas as execuções pendentes e futuras. Tá? Então, se o rendatário, né, a pessoa que vai receber a renda, ela pode não sofrer execução sobre o valor que ela recebe como renda. A isenção prevista nesse artigo prevalece de pleno direito em favor de montepios e pensões alimentícias. Tá? Então, esse é o contratinho de constituição de renda. Tá? É um contrato menos comum. Eu realmente nunca vi um acontecer. E aqui no capítulo 17 a gente vai falar um pouquinho do jogo e da aposta. O jogo e a aposta, nós já falamos um pouco lá atrás, quando nós falamos das obrigações naturais. Então hoje também eu não vi necessidade de um aprofundamento no estudo do jogo da aposta, inclusive porque a gente já falou bastante lá atrás no semestre anterior, quando a gente falou de obrigações naturais. A gente falou muito desse artigo 814, tá aí, artigo 814, que foi muito lido por nós naquela ocasião. As dívidas de jogo ou de aposta não obrigam a pagamento, mas não se pode recobrar a quantia que voluntariamente se pagou, salvo se foi ganha por dolo ou se o perdente é menor ou interdito. Então você percebe aí que é a característica de obrigação natural, né? Que a obrigação natural não é exigível, porém se paga voluntariamente, ela não pode ser pedida a sua repetição. Estende-se essa disposição a qualquer contrato que encubra ou envolva reconhecimento, inovação ou fiança de dívida de jogo, mas a nulidade resultante não pode ser oposta a terceiro de boa-fé. Você verifica que não só não é exigível a dívida de jogo, como também não será exigível uma novação que mascara uma dívida de jogo. Tá? Então não adianta, ou uma fiança sobre dívida de jogo. Não adianta você querer tornar legal não, porque a dívida não é ilegal. Tornar exigível, por meios transversos, uma dívida que é inexigível, porque o parágrafo 1º do artigo 814 já impede isso. O parágrafo 2º fala: o preceito contido nesse artigo tem aplicação ainda que se trate de jogo não proibido, só se excetuando os jogos e apostas legalmente permitidos. Então você verifica, eu até coloquei aqui a figurinha de um jogo de pôquer. Tá? O pôquer é um jogo permitido, mas a dívida contraída em jogo de pôquer é igualmente inexigível. Ok? A única dívida exigível de jogos e apostas é aquela dívida advinda de jogos legalmente permitidos, tá? Ah, professor, mas espera aí, se eu participar de um torneio de pôquer organizado pela, eu nem sei se chama assim, Federação Brasileira de Pôquer, tá? Esse pessoal prometeu uma premiação pelo campeonato. Eu não tenho direito a receber? Tem. Isso está no parágrafo 3º que a gente vai ler agora. Excetuam-se igualmente os prêmios oferecidos ou prometidos para o vencedor em competição de natureza esportiva, intelectual ou artística, desde que os interessados se submetam a prescrições legais e regulamentares. Você verifica aí, né, que o pôquer é um jogo é um esporte da mente, é um intelecto, é um jogo que depende do intelecto, não depende apenas da sorte, da mesma forma que é intelectual xadrez, né? A habilidade do jogador é importante. Você vê que uma pessoa que não sabe jogar pôquer, ela não vai ganhar o torneio nunca, tá? Nunca vai acontecer de uma pessoa que, eu só sei as regras. Se você só sabe as regras, você vai perder, porque isso depende de habilidade de mente. Eu jogo pôquer e eu sei que isso é assim. Quando chega uma pessoa, eu sei as cartas, eu sei as regras, aí já me dá um desânimo de jogar com aquela pessoa. Não, então tá, nós vamos fazer o seguinte: você quer aprender? Quer. Então você vai ser, não, mas eu já sei. Não, você não sabe. Saber a regra não é saber jogar. Você vai sentar aqui, nós vamos mudar a didática do jogo aqui para te explicar tudo que você precisa saber para jogar bem, porque no futuro você vai jogar com a gente, ok? Mas hoje as apostas aqui vão ser mais tranquilas, a gente não vai abusar de você pelo fato de você não saber jogar, tá ok? Então você vai aprender e nós vamos jogar no modo light para você aprender. Agora, não venha com essa, eu sei as regras, eu não ganha.
É um esporte da mente, não é jogo de azar, tá bom? 815. Não se pode exigir reembolso do que se emprestou para jogo da aposta no ato de apostar ou jogar. Então o Tício está jogando lá, está sem dinheiro. Vira pro Mévio e fala: seu Mévio, me empresta, se eu ganhar a gente divide o prêmio. O Mévio vai e empresta e o Tício perde, não tem como pagar o Mévio. O Mévio não pode exigir o que emprestou para jogo ou aposta, tá bom? As disposições do 814 e 815 não se aplicam a contratos sobre títulos de bolsa, mercadorias ou valores, que estipulem a liquidação exclusivamente pela diferença entre preço ajustado e cotação que eles tiverem no vencimento ou ajuste. Embora isso possa ter um marzinho de aposta, isso na verdade é um contrato aleatório, né? Em que você está fazendo uma contratação dependendo de uma variação da bolsa para saber o valor da prestação que você vai ter que pagar. O sorteio para dirimir questões ou dividir coisas comuns considera sistema de partilha ou processo de transação, conforme o caso. Então não é o caso também de se considerar algum sorteio que se faça para dividir coisas comuns como um jogo de azar. Tá ok? Dito isso, passamos ao capítulo 18 para a gente estudar o contrato de fiança. Só um instantinho, vou fazer uma pausa minúscula aqui para tomar uma aguinha ali e já volto para continuar. Essa pausa que eu faço, lógico, para vocês não é nem um segundo, porque eu vou pausar a gravação, tá? Mas aí, só para vocês saberem o porquê da descontinuidade aí. Daqui a pouco eu volto falando sobre fiança. Bom, pessoal, estamos aqui de volta, tá? Eu peço desculpas por essas pausas aí, mas isso acontece porque eu estou meio cansado hoje e também essa alergia que me pegou, pelo menos o antialérgico já fez efeito e eu não estou mais coçando o nariz toda hora. Vamos lá. Capítulo 18, a gente vai falar da fiança. Fiança também já é um contrato conhecido por vocês, porque a gente falou muito da fiança quando a gente estava falando de obrigações acessórias, né? E a gente deu muito a fiança como exemplo, né? Então vamos lá no 818, pelo contrato de fiança, uma pessoa garante satisfazer ao credor uma obrigação assumida pelo devedor, caso este não a cumpra. Então a fiança, portanto, é um contrato pelo qual uma pessoa se obriga a pagar o que o devedor deve a um terceiro. Através desse contrato entra alguém que não estava numa obrigação originária, que originou aquele débito, que é a figura do fiador, que se obriga perante o credor, caso o devedor não pague, né? O aval também é uma garantia pessoal, mas não se confunde com a fiança. O aval é uma garantia típica do direito cambiário, diz respeito aos títulos de crédito, né? Está regido pelos princípios do direito empresarial, do direito cambiário, então vocês vão estudá-lo no direito cambiário quando estiverem estudando título de crédito, tá? É uma declaração unilateral, o aval, e não um contrato, tá bom? Então, não venham confundir contrato de fiança com ato cambial de aval, tá bom? Tem diferença também nos efeitos, porque no aval a responsabilidade entre o avalista e o avalizado é sempre solidária, ao contrário da fiança, que pode vir a não ser, né? Então, pode ser solidária a responsabilidade na fiança? Pode, mas normalmente não é, tá? Natureza jurídica do contrato é um contrato acessório, né? Só existe mediante a existência de um outro contrato, tá? Principal. A fiança é um contrato unilateral, pois só gera obrigações depois de ultimada para o fiador, tá? Tem gente que fala que é um contrato bilateral imperfeito, porque se o fiador vier a pagar a dívida, ele se subroga no direito de receber essa dívida do devedor, mas isso não é da natureza do contrato de fiança e pode vir a nem acontecer. Então, por natureza, ele é unilateral, ok? A efetivação da fiança depende de forma escrita, né? Ad solenitatem, ou seja, não é apenas ad probationem, é ad solenitatem, o que significa que exige-se a solenidade de forma escrita, é imposto por lei, tá? Ela pode ser feita por escrito público ou por escrito particular.
pode ser feita no próprio corpo do contrato principal ou em termo separado, apenas anexado a esse contrato principal. Mas não se aceita que não seja escrita. Tem que ser por escrito, tá bom? É um contrato formal. E fiança não se presume, jamais. A gratuidade é essencial à fiança. Tá? O fiador normalmente auxilia o afiançado de favor, nada recebendo em troca, mas pode a avença assumir caráter oneroso. Inclusive, sendo alguns casos de negócios até celebrados por noticiados por jornais, em que uma empresa oferece ser fiadora de alguém que precise em troca de uma remuneração. Nada impede que seja oneroso, tá? Então é normal que seja gratuito, mas pode ser oneroso. A fiança, por fim, é um contrato personalíssimo ou intuito personae, porque vem da confiança, tá? Não só que o fiador merece, como o próprio afiançado merece do fiador, porque você não dá fiança para quem você não confia que vai pagar a dívida, né? E da mesma forma você não pede fiança para uma pessoa que você não tem uma relação de confiança com ela. Então, é um contrato intuito personae, tá bom? Ainda tem a possibilidade dela ser convencional, legal ou judicial, como subespécies, tá? A fiança convencional advém de um contrato normal, é aquela que vocês mais vão ver. A legal advém da lei, quando se determina que alguém seja fiador de outra pessoa por dispositivo de lei, e a judicial vem de uma sentença judicial, quando é estabelecido em juízo que, para honrar determinada obrigação, um dos acordantes deverá ser fiador e assim sucessivamente, tá? Bom, nós temos aí exemplos, tá, de fiança imposta pela lei nos artigos 1400 e 1745 do Código Civil, e nós temos no CPC, artigos 520 e 559, exemplos de fiança judicial. Vocês vão lá e vão ler depois, porque no nosso estudo o objeto é a fiança convencional, já que nós estamos tratando de contrato de fiança. Ok? Requisitos subjetivos e objetivos, tá? Vamos lá. Requisitos subjetivos, nós temos a capacidade, que é a genérica, né? Pode ser o fiador quem tem disponibilidade sobre seus bens, quem pode contratar de uma forma legal. A gente sabe que um cônjuge precisa dar consentimento para que o outro seja fiador, a menos que o regime de bens exclua os bens de um da responsabilidade para o pagamento da fiança, seja, por exemplo, o da separação absoluta, ok? Ainda pode haver uma hipótese do próprio fiador obter alguém que seja seu fiador, aumentando ainda mais a garantia. No direito português, essa figura do fiador chama-se abonador, ou seja, ele aumenta o bônus, aumenta a garantia da fiança, né? É uma subfiança, não se confunde com a cofiança, porque cofiança são duas pessoas garantindo o mesmo afiançado, tá? Na subfiança, ou na hipótese do fiador, nós temos uma pessoa garantindo o afiançado e outra pessoa garantindo o primeiro fiador. Então, nessa hipótese de fiador do fiador, caso o afiançado não pague a dívida, o fiador do fiador não tem que fazer nada. Ele só vai ser acionado caso o fiador não pague a dívida. Ok? Requisitos objetivos, pode ser dada a qualquer espécie de obrigação, não tem um tipo de obrigação específico que possa ser constituída a fiança, mas é muito comum em contratos de locação ou contratos de mútuo, né, de empréstimo. É uma natureza acessória a fiança, então se o contrato principal for nulo, né, a obrigação principal for nula, vai ser nula a fiança, né? Se for inexigível, também vai ser inexigível do fiador. Se anulável, não pode ser afiançada de forma eficaz, salvo se a anulabilidade vier de incapacidade pessoal do devedor. Então, foi celebrado um contrato e, né,
esse contrato é anulável por incapacidade pessoal do devedor, exceto no mútuo feito a menor. Nesse caso, o mútuo ele é válido por quê? Porque se o credor ele emprestou ao menor porque havia um fiador, presume-se que essa fiança foi dada com o objetivo específico de resguardar o credor do risco de não receber e não poder cobrar do incapaz. Aí, nesse caso, a fiança vai ser válida, tá? Embora, em regra, a fiança seja concedida a obrigações atuais, nada impede que seja feita a dívidas futuras. Nesse caso, o fiador não será demandado, a não ser que se torne líquida e certa a obrigação do devedor principal, ok? E efeitos da fiança. O fiador, ao conceder a fiança, assume a obrigação de pagar a dívida do devedor, se ele não fizer da forma e no tempo devidos, ok? A obrigação transmite-se aos herdeiros do fiador, mas, como a gente sabe, eles não são obrigados a pagar além dos limites da herança, tá? Então, na verdade, o que responde pela obrigação do fiador é o seu patrimônio, tá? É o que está nesse segundo destaque aí. O fiador garante, então, com o seu patrimônio, o adimplemento do afiançado. A garantia é pessoal ou fidejussória, ou seja, não é garantia real. Não se institui como garantia real sobre os bens do fiador, ok? Bom, o fiador ainda responde por juros desde o vencimento da obrigação, nesse caso, dos vencimentos dos aluguéis. Nesse caso, o que acontece? Por que ele responde por juros, mesmo não sendo instituído em mora? Lembra que a gente falou que a obrigação vencida em data certa interpela pelo homem, dias interpelar para homine? Então, nesse caso, né, como ele está afiançando uma dívida que tem vencimento certo, né, e liquidez com tempo, determinado termo, não há que se intimar o devedor, o fiador a pagar, para constituir em mora, para então ele responder pelos juros. Ele responde desde a data do vencimento, caso não pague o devedor principal. Benefício de ordem ou de execução é o benefício que o fiador tem quando ele tem direito de exigir que primeiro sejam executados os bens do devedor principal, tá? Para que somente depois sejam atacados seus bens. Ele só tem direito de indicar bens do devedor principal que estejam livres e desembaraçados até a fase de contestação da ação. Porque depois da contestação, presume-se que não existiam esses bens no momento da contestação e os bens do fiador ficarão acessíveis. Porém, pagando o fiador pela dívida, ele tem direito de se subrogar e receber do devedor principal, tá certo? Mas o benefício de ordem, então, é um benefício que até a data da contestação, ou seja, no momento da contestação, ele indica no processo bens do devedor principal passíveis de penhora, tá? Liberados, passíveis de penhora. Fala, olha, vocês estão cobrando de mim, mas ele tem dinheiro, cobra dele primeiro, ok? Esse benefício só não pode ser invocado se o fiador renunciou expressamente e se obrigou como principal pagador ou devedor solidário, tá? Ou se o devedor for insolvente ou falido. Porque se ele é insolvente ou falido, ele já não tem condição de pagar aquela dívida, né? Então aí paga o fiador e depois o fiador se habilita como credor no processo de insolvência ou de falência, tá? Se ele se obrigou como principal pagador ou devedor solidário, ele pode ser demandado à escolha do credor. E se ele renunciou ao benefício, aí não há de invocá-lo agora. O enunciado 364 da 4ª Jornada de Direito Civil, promovida pelo Conselho da Justiça Federal, falou que no contrato de fiança é nula a cláusula de renúncia antecipada do benefício de ordem quando inserida no contrato de adesão.
Vocês já viram aquele dispositivo quando fala de contrato de adesão? Que no contrato de adesão não pode o aderente renunciar previamente a direito que tem, tá? Então, a renúncia ela é válida do benefício de ordem. A renúncia do benefício de ordem é válida, exceto se for inserida em contrato de adesão. Por quê? Porque essa renúncia exige que ela seja pensada, analisada pelo fiador e não simplesmente imposta por uma das partes. Ok? Solidariedade de cofiadores, né? O fiador, ele tem direito de um benefício também que se chama de divisão, ok? A fiança conjuntamente prestada a um só débito ou mais de uma pessoa não importa em compromisso de solidariedade, a menos que eles não se reservem o benefício da divisão. Ou seja, se os cofiadores disserem no contrato de fiança, os cofiadores, Tício e Mévio estão sendo fiadores de Tiburcio. Tício e Mévio expressam no contrato de fiança que serão cofiadores, mas invocam o benefício da divisão. Ou seja, se invocarem o benefício da divisão, somente metade da dívida pode ser cobrada de Tício e a outra metade de Mévio, tá? Se Tiburcio não pagar. Agora, se eles não invocarem Tício e Mévio, eles presumem-se devedores solidários, tá ok? Isso é o artigo 829 que fala. Então, presume-se, pois, que são devedores solidários, confiadores solidários, admitindo-se, porém, que se disponha contrariamente, tá? Falando-se que o pagamento da dívida se dará pro rata ou de forma dividida entre os dois, tá ok? Extinção da fiança pode se dar pela morte do fiador, extingue, né? Ele é o garantidor, a não ser que a cobrança já tivesse sido ajuizada contra ele. Nesse caso, a cobrança vai continuar contra os seus herdeiros até os limites da herança, tá ok? Mas se a dívida ainda não existia quando morreu o fiador, simplesmente extingue-se a fiança, tá? A fiança também pode extinguir-se por causas terminativas próprias às obrigações em geral. Por exemplo, é um contrato acessório e vai extinguir qualquer causa de extinção do contrato principal, da dívida, né? Então, extinguiu a dívida, extingue-se a fiança. Além disso, pode-se extinguir a fiança por atos praticados pelo credor, como concessão de moratória, aumentar o prazo, né, para o fiador sem o consentimento do fiador, aumentar o prazo do devedor sem consentimento do fiador, frustração da subrogação legal do fiador nos direitos e preferências, por abrir mão de hipoteca, também garantia da dívida, por exemplo, tá? E aceitação de pagamento, em pagamento da dívida, de dação em pagamento feita pelo devedor. Então, se o devedor deu um carro e o credor aceitou, extinguiu a fiança, tá bom? A enumeração legal é taxativa, então a fiança não vai desaparecer, por exemplo, com a falência ou redução do aluguel ou partilha do prédio locado, por exemplo, tá? É somente nesses 3 atos especificados no artigo 838 do Código Civil. O fato do fiador também pode extinguir a fiança. Por exemplo, se a fiança for dada sem limitação de tempo, o fiador pode ser fiador enquanto ele quiser. E aí vai chegar um tempo que ele não quer mais ser fiador daquele negócio e ele pode exonerar-se. Tá bom? Nós temos aí, né, nos próximos slides, as disposições legais do contrato de fiança. Primeiro, as disposições gerais, tá? 818 é o conceito legal, a gente até leu, né? O 819 estabelece aquela obrigação de que a fiança seja por escrito, né? Não admite fiança que não seja escrita e também não se admite interpretação extensiva, não se presume a fiança. Tá? Esse 819A era para ter sido inserido por essa lei de 2004, mas foi vetado pelo presidente da República da época, que era o Lula, né? Vetou, então ele não entra no mundo jurídico. Se vocês abrirem o projeto de lei desta lei 10.931, vocês vão conseguir saber o teor desse artigo. Mas eu já acho que já tem dificuldade demais para vocês saberem os dispositivos de lei que estão vigentes, eu ficar colocando
dispositivo de lei vetado, pra vocês aprenderem também, não tem nada a ver. Então não vamos falar sobre ele. O 820 fala que pode-se estipular a fiança, ainda que sem consentimento do devedor ou contra a sua vontade. Óbvio, óbvio, né? O devedor está precisando de... Imagine você, que o devedor precise de alugar um imóvel e não queira fornecer um fiador. Ou não aluga para ele, ou estabelece uma fiança. Ah, mas ele não quer. Não importa se ele quer. Para alugar tem que ter fiança. Aí vem alguém e fala, não, eu vou ser fiador dele. Entendeu? Se ele quiser alugar, vai ter que ser com fiança. Ponto. As dívidas futuras podem ser objeto da fiança, a gente já falou isso, mas o fiador, nesse caso, não será demandado senão depois que a dívida for devida, né? Não sendo limitada, a fiança compreenderá todos os acessórios da dívida principal, inclusive despesas judiciais, desde a citação do fiador. A fiança pode ser de valor inferior ao da obrigação principal e contraída em condições menos onerosas, e quando exceder o valor da dívida for mais onerosa que ela, não valerá senão até o limite da obrigação afiançada. Se você contrai uma fiança de 20 mil reais para garantir uma dívida de 10, o que extrapola o valor dessa dívida não é válido, não é considerado válido. Tá? As obrigações nulas não são suscetíveis de fiança, exceto se a nulidade resultar apenas de incapacidade pessoal do devedor. A exceção que foi estabelecida nesse artigo não abrange o caso de mútuo feito a menor. Tá? Nesse caso, continua a nulidade porque verifica-se que houve má fé aí, né? Contratou com o menor e colocou a fiança porque já sabia que é uma forma de você burlar uma nulidade estabelecida por lei e não se admite. Tá? Quando alguém houver de oferecer fiador, o credor não pode ser obrigado a aceitá-lo se não for pessoa idônea, domiciliada no município onde tenha que prestar a fiança e não possua bens suficientes para cumprir a obrigação. Vocês já viram várias vezes em contratos de locação, por exemplo, da imobiliária negar um fiador porque achou que esse fiador não é suficientemente idôneo, ou porque ele não tem bens suficientes, ou porque a renda dele não é suficiente. Tá? 826, se o fiador se tornar insolvente ou incapaz, poderá o credor exigir sua substituição. Bom, efeitos da fiança, a gente já falou sobre eles também. Tem um diabo do menino apitando ali embaixo, mas desculpem se apareceu o som do apito, a gente tenta relevar. O fiador demandado pelo pagamento da dívida tem direito a exigir, até a contestação da lide, que sejam primeiro executados os bens do devedor. Isso é o que a gente chama de benefício de ordem. O fiador que alegar benefício de ordem a que se refere esse artigo deve nomear bens do devedor sítios no mesmo município, livres e desembargados, quantos bastem para o débito, quando? Até o momento da contestação. 828, o benefício de ordem não aproveita o fiador se ele renunciou, se ele obrigou-se como principal pagador, devedor solidário, ou se o devedor ficou insolvente ou falido, porque aí não tem bem para ser indicado. Tá? 829, a fiança conjuntamente prestada a um só débito por mais de uma pessoa importa o compromisso de solidariedade entre elas, se declaradamente não se reservarem o benefício da divisão. Também falamos disso. Estipulado a divisão, cada fiador responde unicamente pela parte que lhe cabe. Tá? Cada fiador pode fixar no contrato a parte da dívida que toma sob sua responsabilidade. Ok? Como a gente já disse, pode fiar parte menor, né? O fiador que pagar integralmente a dívida fica subrogado no direito do credor, mas só poderá demandar a cada um dos outros na cota respectiva. Isso é característica das obrigações solidárias. A gente aprendeu isso muito no semestre passado, tá? Parte do fiador insolvente distribuir-se-á pelos outros. Também aprendemos isso em obrigações solidárias, né? Quando alguém deixa de pagar por insolvência, os outros têm que assumir. Se essa insolvência acaba no futuro, todo mundo tem direito de cobrar dele. O devedor também responde perante o fiador por todas as perdas e danos que este pagar e pelos danos que sofrer em razão da fiança. O fiador tem direito aos juros do desembolso pela taxa estipulada na obrigação principal e, não havendo taxa convencionada, aos juros legais da mora. 834. Quando o credor, sem justa causa, demorar a execução
iniciada contra o devedor, poderá o fiador promover o andamento, já que o devedor, com essa demora do credor, pode vir a desfazer-se dos seus bens, onerando não só o credor, como também o fiador. Ok? O fiador poderá exonerar-se da fiança que tiver assinado sem limitação de tempo, sempre que lhe convier, ficando obrigado por todos os efeitos da fiança durante 60 dias após a notificação do credor, né, que é o tempo que se exige para que o credor obrigue o devedor a lhe conceder nova garantia. 836. A obrigação do fiador passa aos seus herdeiros, mas a responsabilidade da fiança se limita ao tempo decorrido até a morte e não ultrapassa as forças da herança, a gente já sabia disso. Vamos falar da extinção da fiança. Ela pode ocorrer, né, por exceções opostas ao credor que lhe forem pessoais, tá? E as extintivas da obrigação que compitam ao devedor principal, porque afinal de contas, extinta a obrigação principal, extingue-se a fiança. Se não provier simplesmente de incapacidade pessoal, que é o caso da exceção que a gente falou no artigo da seção anterior. O fiador, ainda que solidário, fica desobrigado se, sem consentimento seu, o credor conceder moratória ao devedor. O credor está facilitando essa do devedor não pagar a dívida. E aí está piorando a situação do fiador. Então, ele fica desobrigado. Se por falta do credor for impossível a subrogação nos seus direitos e preferências, ou seja, o credor renunciou garantias legais, como hipoteca, que passariam ao fiador, ok? Quando ele pagasse a dívida. Então, vamos supor, tem uma hipoteca gravando o imóvel, essa garantia, além da fiança. Aí o credor vai lá e renuncia à hipoteca. Aí o fiador, quando paga, não tem a garantia da hipoteca, não se subroga da hipoteca, porque foi renunciado. Aí, nesse caso, o fiador fica desobrigado, tá bom? Se o credor, em pagamento da dívida, aceitar amigavelmente objeto dado em pagamento, né, mesmo que venha a perder esse objeto dado em pagamento por evicção. Observe, a evicção não é responsabilidade do fiador, é responsabilidade do devedor. Então, se o credor aceita o objeto dado em pagamento e depois o perde por evicção, o fiador não pode ser responsabilizado. Se for invocado o benefício da execução e o devedor retardando a execução cair em insolvência, fica exonerado o fiador que o invocou, se provar que os bens por ele indicado eram, na época da penhora, suficientes para a solução da dívida. Né? Você indicou, você requereu a execução, né, o benefício de ordem, indicou bens à penhora, e a demora na execução do credor e do devedor fez com que o devedor perdesse esses bens. Se você provar que na época esses bens eram passíveis de suprir o valor da dívida, já não mais responsável você vai ser, tá bom? Vamos falar agora sobre transação. Tem mais 2 contratinhos, esses 2 são pequenininhos, então estamos terminando a aula de hoje. Está grande, está difícil, mas os principais realmente contratos de hoje foram seguro e fiança, tá? Transação. É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas. Então a transação nada mais é do que um acordo. Tá tendo uma discussão, tá tendo uma briga, tá tendo uma disputa judicial ou não, e pode haver uma transação. Só quanto aos direitos patrimoniais de caráter privado se permite a transação. Você não pode obrigar direito personalíssimo, você não pode obrigar bens não disponíveis, tá? A transação far-se-á por escritura pública nas obrigações em que a lei o exige, ou por instrumento particular nas que ela o admite. Se recair sobre direitos contestados em juízo, será feita por escritura pública ou por termo nos autos assinados pelos transigentes, né, quem fez o acordo, e homologado pelo juiz. O acordo vai ser homologado pelo juiz para que tenha jurídicos e legais efeitos. A transação interpreta-se restritivamente, ou seja, você não vai fazer interpretação extensiva das cláusulas da transação, tá? E por ela não se transmitem, apenas se declaram ou reconhecem fatos. A transação não aproveita nem prejudica senão aos que nela intervieram, ou seja, assinou,
tá? Diz respeito a si. Agora, não estava lá e não assinou, não pode ser obrigado. Ainda que diga respeito a coisa indivisível. Se for concluída entre credor e devedor, desobriga o fiador, se o fiador não estiver presente. Se entre um dos credores solidários e o devedor, extingue a obrigação deste para com os outros credores. Tá? Então, o credor solidário aceitou parte do pagamento, tá? Os outros credores vão perder a ação contra esse devedor, devendo o credor que aceitou a transação pagar a parte dos outros credores. Se entre um dos devedores solidários e seu credor, extingue a dívida em relação aos co-devedores. Tá? Dada a evicção da coisa renunciada por um dos transigentes ou por ele transferida a outra parte, não revive a obrigação extinta pela transação, mas ao evicto cabe o direito de reclamar perdas e danos pela evicção. Tá? Então o que acontece? Você fez uma transmissão de bem para extinguir uma dívida anterior, a perda desse direito transmitido, desse bem transmitido pela evicção, não faz reviver a dívida anterior, faz surgir o direito de indenização pela evicção. Só isso, tá? Se um dos transigentes adquirir depois da transação novo direito sobre a coisa renunciada ou transferida, a transação feita não inibirá de exercê-lo. Tá? Então, vamos supor que eu transferi um bem, tá? E esse bem foi transferido e posteriormente eu adquiri esse bem por usucapião. Não tem problema nenhum, eu posso usucapiar o bem. Ok? 846, a transação concerne a obrigações resultantes de delito e não extingue a ação penal pública. Óbvio que não, né? Você pode transacionar no que a gente chama de ação civil ex delito, ou na obrigação que surge para o delinquente, aquele que cometeu o crime, em favor de quem sofreu o delito, a vítima. Então, essa indenização paga na esfera civil não extingue a responsabilidade criminal na ação pública, mas pode acontecer de extinguir a responsabilidade criminal nas ações de pequeno potencial ofensivo processadas pelo juizado especial, quando a composição civil dos danos é alcançada pela transação, ou pode acontecer também nas ações penais privadas, tá? Em que uma das consequências da transação seja a desistência da ação penal privada. Pode-se fazer isso, tá? Não vai acontecer nas ações penais públicas. É admissível na transação pena convencional, ou seja, você vai estabelecer uma cláusula penal pelo descumprimento da transação. Sendo nula qualquer das cláusulas da transação, nula será a própria transação. Parágrafo único. Quando a transação versar sobre diversos direitos contestados, independentes entre si, o fato de não prevalecer em relação a um não prejudicará os demais. Tá? Então, se vários direitos são abrangidos por uma transação, né, o fato dessa transação não prevalecer em relação a um deles não vai fazer com que ela não valha em relação aos outros. A transação só se anula por dolo, coação ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa. Ok? Dolo, coação ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa. Motivos de vício de vontade, né, que dão anulabilidade ao negócio jurídico, mas que em relação à transação só se anula por esses três. Tá? Parágrafo único. A transação não se anula por erro de direito a respeito das questões que foram objeto da controvérsia entre as partes. Ou seja, se a pessoa cometeu um erro em relação ao direito que antes existia e que deu motivo à transação, isso não anula a transação. É nula a transação, 850, a respeito de litígio decidido por sentença passada em julgado, se dela não tinha ciência algum dos transatores, ou quando, por título ulteriormente descoberto, se verificar que nenhum deles tinha direito sobre objeto da transação. Imagine vocês que as pessoas estão com o litígio e já há outra ação correndo sobre esse mesmo bem. Nessa outra ação, alcança-se a sentença definitiva. E aí, na outra ação, sem saber que já tem uma sentença definitiva definindo a questão, uma das partes induz a outra a celebrar acordo
né, de forma que essa outra parte não sabia que já tinha direito sobre aquela coisa, que não precisava abrir mão de nada. Vai ser considerada nula essa transação, tá? Bom, dito isso, transação é isso que tinha. Qualquer dúvida, pode fazer pergunta para mim, pode mandar WhatsApp, pode mandar e-mail, ou pode me chamar em qualquer momento nas aulas ao vivo, tá? E por fim, para terminar a aula de hoje, 3 artiguinhos aí, um capítulo minúsculo do compromisso, tá? Capítulo 20, contrato de compromisso, é o último que a gente vai estudar aqui. É admitido compromisso judicial ou extrajudicial para resolver litígio entre pessoas que podem contratar. É vedado o compromisso para a solução de questões de Estado, direito pessoal e de família e de outras que não tenham caráter estritamente patrimonial. Admite-se nos contratos a cláusula compromissória para resolver divergência mediante juízo arbitral, na forma estabelecida em lei especial. Então, o compromisso é uma possibilidade futura de celebração de um negócio jurídico que é admitida no contrato. Então, por exemplo, eu posso me comprometer a no futuro doar um bem, eu posso me comprometer a no futuro realizar uma venda e assim sucessivamente. É um contrato preparatório que a gente já estudou, né, compromissos de compra e venda, contratos, né, preliminares ou preparatórios, mas é admitido isso também que se realize em esfera judicial ou extrajudicial, tá? As pessoas podem contratar no futuro, mas antes elas celebram um compromisso, tá? Para que no futuro se garanta a execução deste contrato. Tá ok, pessoal? Qualquer dúvida sobre a matéria da aula de hoje, eu estou à disposição, tá? Eu espero que vocês entendam a necessidade de enviar essa aula gravada. Foi por causa da substituição do professor Vinícius, que eu não podia estar ao vivo na aula de hoje à noite, e também para a aula de sábado, né? A gente tem adotado esse expediente de mandar aula gravada para o sábado, para que cada um possa assistir no momento que quiser, porque alguns de vocês trabalham durante o dia no sábado também e preferem assistir em outro momento. Então, fica aí o abraço, bom fim de semana. Semana que vem a gente está ao vivo novamente. Fiquem com Deus, tudo de bom. Abraço para vocês. Tá joia?